Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos dar início aqui mais um vídeo, né? Trabalhando as questões que são importantes, né? Para o estudo da geografia. Como é que a geografia ela vai relacionar as questões do mundo global, né? O mundo globalizado e a soberania. Então, o problema que nós vamos discutir hoje, ele está relacionado à soberania versus a globalização. Entenda os desafios do século XXI. Bem, então nós temos que pensar como é que o mundo global, né, na questão dos países, né, ao mesmo tempo que existe uma grande dependência, uma interdependência entre as economias mundiais, ao mesmo tempo nós temos que garantir a questão da soberania de cada território. Então, como nós podemos aliar as duas coisas, né? Aliar a globalização e a soberania. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos discutir um pouco aqui é o conceito de soberania nacional. Fato que sempre quando se fala em globalização, a globalização, de uma certa forma ou de outra, ela fragiliza esse conceito de soberania. Então, a soberania nacional, ele é o princípio que garante a um Estado o poder supremo de tomar as suas decisões dentro do seu território sem interferência externa. Então, quando nós pensamos em soberania, isso quer dizer que as decisões, as medidas que precisam ser tomadas dentro de um Estado-nação, ele precisa ser respeitado pelos seus aliados e pelos seus rivais internacionais. Então, a soberania, ele garante essa, essa questão onde quem manda dentro desse território é o Estado brasileiro. Então, nenhum outro Estado ele poderia intervir, ele poderia colocar os seus interesses perante as decisões dentro desse Estado. Então, ela representa a capacidade do país em legislar, administrar seus recursos, definir suas políticas internas e externas, proteger o interesse da sua população. Bem, então, dentro desse caso, que vem bem a calhar a esse período que nós estamos vivendo, o que acontece? Soberania. Então, o Brasil, ele não pode permitir que estados internacionais, que estados estrangeiros, eles intervenham em decisões internas, a questão de leis, né? Então, as leis que são elaboradas pelo Congresso Nacional, ela precisa visar os interesses brasileiros e não os interesses de outros estados. Mas, como nós estamos acompanhando muitas vezes, os nossos próprios congressistas, eles estão muito mais interessados em atender a dinâmica do mercado globalizado, esquecendo de observar as necessidades da população brasileira, né? Então, proteger os interesses da população e não do mercado, né? Então, o mercado, que é essa mão invisível, que desde o século XVI, quando Adam Smith ele produz a sua obra A Riqueza das Nações, ela é tão discutida, ela é tão debatida, e o mercado, muitas vezes, ele interfere em questões que vão ferir, violentar a soberania nacional. Então, mesmo em um mundo cada vez mais interconectado pela globalização, onde acordos internacionais, corporações multinacionais e plataformas digitais influenciam a dinâmica nacional, a soberania continua sendo essencial para preservar a autonomia dos estados. Então, a soberania, ela é essencial para garantir a liberdade desse estado perante esse mundo cada vez mais de uma certa forma ou de outra, interconectado e, ao mesmo tempo, cheio de interferências econômicas, políticas, culturais. E tudo isso, a soberania, ela é essencial. Então, ela permite que cada nação mantenha o controle sobre suas decisões estratégicas, garantindo a sua prioridades locais não seja subordinada a interesses externos. Então, o Brasil, né, eu sei, por vários motivos, o Brasil é um país que ele é extremamente dependente de tecnologia, né? O Brasil, ele é um país que ele tem uma grande defasagem
de tecnologia, então nós precisamos recorrer aos países que estão à frente em tecnologia, só que nós temos recursos que esses países necessitam também, que é a questão da matéria-prima, entre outros recursos que o Brasil ele vem descobrindo a cada momento, o Brasil ele descobre novos recursos. E o que faz com que a nossa soberania ela se sobressaia é a questão de que nós temos que saber jogar o tabuleiro da geopolítica, onde o brasileiro ele tem que impor, ele tem que jogar as cartas a partir dos seus interesses. Não adianta viver esse mundo de vira-latas, né? Então, o que quer dizer esse mundo de vira-latas? É assumir a figura, né, de uma pessoa que depende, né, de um Estado que depende dos outros, que não é capaz de se desenvolver por si próprio, né? Então nós temos que realmente, se nós queremos ter um país futurista, né, o país do futuro, como o lema do Brasil, nós temos que olhar para o nosso passado e tentar corrigir os erros que nós cometemos no passado. E o desenvolvimento industrial, ele é um exemplo disso. O Brasil, ele sucateou as suas indústrias. Ele abriu o mercado, né, brasileiro para empresas multinacionais para atender o interesse do mercado, não o interesse do Brasil. E isso, nós temos que fazer uma autocrítica. Nós temos que buscar autocrítica e saber onde erramos para que isso não volte a acontecer. E, principalmente, valorizar, ressaltar a soberania nacional, onde nenhum país estrangeiro ele pode interferir nas questões nacionais, tanto do judiciário, tanto do legislativo e tanto do executivo, né? Então, nós temos que lutar por essa soberania. Então, nós deveríamos pensar muito bem antes de assumir, né, algumas posturas que jogam contra a nossa soberania, que muitas vezes os nossos próprios políticos atomam. Bem, então, a globalização e a interferência internacional. Então, a globalização, ela intensifica as interações entre os países e promovendo redes complexas de relações econômicas, políticas, culturais e tecnológicas. No cenário da interferência internacional, torna-se uma realidade constante, afetando diretamente a soberania dos estados. No caso, órgãos como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a questão da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e os blocos econômicos regionais impõem exigências que muitas vezes vão condicionar a política interna desses países. Então, a questão de como é que nós pertencemos à ONU. A ONU, teoricamente, é um órgão internacional que deveria visar, né, para o desenvolvimento sustentável das nações, principalmente focando nos países que são considerados subdesenvolvidos, países que estão no processo emergente, que estão emergindo dentro dessa realidade. Então, dentro desse contexto, algumas coisas que nós precisamos focar e trabalhar é a questão da urgência de relacionar essa questão da interferência desses órgãos internacionais, principalmente a questão ligados à ONU. A ONU, nós vamos discutir ainda um pouco mais para frente o papel da ONU na globalização, mas a ONU, ela deveria ser um grupo, né? Ela deveria ser um órgão internacional neutro que defende, que tem o papel de pregar a equidade entre as nações. A equidade é dar as condições para que todos os países eles possam se desenvolver de uma forma sustentável e igual, né, igualitário, mas nós vemos que o Fundo Internacional, o Fundo Monetário Internacional, quando ele colabora, quando ele intervém para que os países que estão em crise, eles possam minimizar os impactos dessa crise, quando eles entram nesse jogo, eles impõem ações que ferem a soberania nacional. A questão da Organização Mundial do Comércio, que prega a competitividade, né, o país ser competitivo dentro do comércio, mas ao mesmo tempo ele impõe algumas sanções, algumas punições a países que estão em desenvolvimento, que eles usam seus recursos para o seu desenvolvimento econômico e competir com os países mais desenvolvidos e os blocos econômicos também.
que, a partir de um pseudo comércio comum, eles impõem os seus interesses dentro de países que não são tão competitivos e que não estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Então, além disso, a cooperação internacional, multinacional, as plataformas digitais exercem influência sobre decisões nacionais, especialmente no que diz respeito à circulação de informações, de dados. Essa interdependência global desafia os estados a manter a sua autonomia, ao mesmo tempo em que precisam se adaptar às exigências externas para permanecerem competitivos, integrados ao sistema internacional. Então, hoje, no mundo atual, nenhum país ele consegue viver isolado. Ele não consegue caminhar com as suas próprias pernas 100%. Nós estamos em um cenário mundial onde nós temos a questão da interdependência. Então, todos os países, eles dependem de recursos e de serviços de outros, né? Então, por que que eu coloquei essa imagem, né, aí? Essa imagem dessa moça bonita, usando a bandeira, né, as cores da bandeira estadunidense. Porque vem dessa questão de um valor, né, que foi iniciado durante o século XIX, com a independência dos Estados Unidos, né, século XVIII, XIX, né, quando os Estados Unidos ele começa a buscar o seu lugar dentro do cenário global da economia e militar. A questão de que os Estados Unidos ele tem uma missão de levar o desenvolvimento e a democracia aos outros estados, mas garantir os seus interesses perante esses estados. Nós podemos falar de vários episódios, como a questão da invasão, né, no caso da expansão para o oeste, onde os Estados Unidos ele tomou o território do México, né, no caso dos Estados Unidos, que ele intervém na política dos países do Caribe, principalmente países como República Dominicana, Cuba, até a Revolução Cubana da década de 50. Então, tudo isso faz parte desse cenário, onde um país que ele se considera com a missão de levar a democracia, ele impõe os seus interesses perante os países que são considerados subdesenvolvidos. E também nós devemos ressaltar o papel dessas empresas, dessas plataformas digitais que acentuam esses valores de que alguns países eles conseguem esse destino manifesto de levar a democracia a locais que teoricamente não há democracia, mas para impor dentro desse território os seus interesses, né? Tanto pode ser na América Latina, no leste europeu e na Ásia, né? Então, o desafio hoje dos países que estão no processo emergente é saber dialogar, estar dentro dessa balança, dessa gangorra, onde nós temos que aliar os interesses internos com as nossas dependências externas, né? Dentro desse cenário competitivo integrado, sem perder a competitividade, né? Então, as empresas brasileiras, as maiores empresas, como a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, né? Nós também temos a Embraer. Como é que essas empresas elas podem se manter competitivas dentro de um mundo tão globalizado e tão predatório? Dentro desse cenário de globalização. Bem, então, acordos, normas, regulações internacionais. Então, quais são esses acordos, normas e regulações? Né? Então, são instrumentos fundamentais para organizar as relações entre os países em um mundo cada vez mais interdependente. Então, quando nós pensamos em acordos, normas e regulação, a palavra regulação é quando eu crio normas para gerar uma certa competitividade, onde todos partam do mesmo nível de desenvolvimento. Então, em um contexto globalizado, os estados precisam estabelecer regras em comum para lidar com questões econômicas, políticas, sociais que ultrapassam as fronteiras. Então, dentro desses padrões, dessa questão onde
lidar com questões econômicas, políticas e sociais, né, principalmente sobre o desenvolvimento dessas empresas. Né? Então, empresas que o Brasil, até a década de 90 nós tínhamos empresas muito significativas no Brasil, como a Gradiente, como a CCE, como empresas que elas disputavam o mercado, né, com as marcas estrangeiras. Ah, professor, mas na década de 70 durante o regime militar, nós tínhamos uma reserva de mercado, onde os produtos importados, eles não podiam, eles não poderiam ser trazidos para dentro do país por conta que existia uma reserva de mercado para as empresas nacionais. Mas, né, o Brasil ele precisava desenvolver e criar condições dessas empresas serem competitivas, mas não foram. E quando houve, principalmente na década de 90 com o governo do Fernando Collor, onde ele inicia o processo de abertura econômica brasileira para as empresas multinacionais, essas empresas não tiveram as condições de competir. E a maior parte delas ou foi englobada a outros aglomerados ou eles deixaram de existir. E esses acordos são promovidos principalmente pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e a Organização das Nações Unidas, além de blocos econômicos e corporações, né, transnacionais. Embora elas contribuam para a cooperação e estabilidade global, essas normas muitas vezes exigem que países adaptem suas políticas internas ao poder, né, o que pode gerar tensões entre a soberania nacional. Assim, os estados enfrentam desafios de equilibrar sua autonomia com a necessidade de participação ativamente das decisões e a regulamentação, as regulações internacionais. Então, a garganta hoje não está bem. Então, quando nós pensamos como é que esses órgãos, eles interferem nas políticas nacionais, né? Então, o FMI, ele fornece um empréstimo, só que numa contrapartida você tem que realizar políticas para atender a necessidade que o FMI considera de você criar uma maneira de você reduzir os gastos dentro desse território. Mas você vai diminuir os gastos aonde? Né? Muitas vezes esses gastos eles são reduzidos na educação, na saúde, no direito trabalhista, né? No caso das reformas trabalhistas que foram assinadas em 2017, existem várias críticas, né, que colocam que essas reformas elas foram criadas para atender às necessidades do mercado externo e não às necessidades dos trabalhadores que estavam ali naquele momento, né? Então, a questão de você flexibilizar, trazendo uma modernidade nas leis trabalhistas, na CLT, foi uma forma de atender às necessidades do mercado internacional, né? De uma certa forma ou de outra, para o Brasil, ele se tornar mais competitivo, foi diminuir o direito dos trabalhadores, que significava custos para as empresas que se estabeleciam aqui. A questão da competição no agronegócio, né? Então, o Brasil, perante a OMS, ele assinou acordos de não subsidiar, e não controlar, não ter controles sobre o agronegócio, sobre uma forma de não criar né, de não gerar um desequilíbrio dentro da competitividade mundial do agronegócio brasileiro contra o agronegócio de outros países que não têm a mesma capacidade produtiva do que o Brasil, né? Então, o Brasil é um país que ele tem um potencial agrícola muito significativo, mas o Brasil, ao mesmo tempo, ele atende os interesses do mercado e não os interesses internos, né, de produção de alimentos para sua população, mas sim pensando na produção de commodities, que é a base para a economia internacional, né? Então, nesse caso, o desafio é esse, é manter a autonomia e não sair desse processo de interdependência que move a economia, né? Tanto é que quando o Brasil, as crises geradas na economia brasileira, elas são provocadas por essas crises, né, dentro desse cenário do mercado especulativo, que vê o Brasil como um risco, né, para investidores.
E o Brasil depende desses investidores internacionais. E isso é formalizado, né, por essas instituições. Bem, então, os blocos econômicos são a associação entre países que estabelecem acordos de cooperação voltados principalmente para o comércio e a integração regional. Os blocos podem assumir diferentes formas, né, como zonas de livre comércio, união aduaneira ou união monetária, dependendo do grau de integração entre os seus membros. Então, a principal finalidade é facilitar a circulação de bens e serviços, capitais e pessoas, além de fortalecer o poder de negociação perante a países em acordos internacionais. No entanto, a participação desses blocos econômicos, ele impõe desafios com decisões coletivas, o que pode afetar a autonomia dos estados em determinadas políticas. Assim, os blocos econômicos representam tanto uma oportunidade de fortalecimento regional, quanto um ponto de tensão em relações à soberania nacional. Bem, então, eu coloquei aí a bandeira, né, o grupo de um bloco econômico muito discutido nos dias de hoje, que é os BRICS. Então, o que é os BRICS, né? Um grupo de países emergentes que se unem para defender os seus interesses. No caso, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que depois vão englobar outros países como países satélites a esse bloco econômico. Bem, bloco econômico, a globalização da forma de criar blocos econômicos não é algo recente, né? Sempre quando houve comércio internacional, existe grupo de países que eles se aliam para defender os seus interesses mútuos, né? Os seus interesses em comum. No caso, com a chegada, né, principalmente após a queda da União Soviética, porque até 1992, quando a União Soviética ela é dissolvida, ela deixa de existir, havia dois grandes blocos econômicos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Ou você se enquadrava nos interesses e na ideologia capitalista, que era defendido pelos Estados Unidos, ou você defendia a ideologia e os interesses econômicos que era englobado pela União Soviética. Quando a União Soviética ela deixa de existir, começa a se gerar outro tipo de alianças. No início, são alianças locais, principalmente entre a década de 90, nós temos o surgimento do Mercosul, né, que foi, de uma certa forma, um dos primeiros blocos econômicos criados no mundo, onde Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, no início, eles formam um bloco do Cone Sul, né? Principalmente com o interesse de diminuir a questão das tarifas durante a negociação de produtos dentro desses territórios, né? Então, existe, além, né, de você pensar de que não haveria uma política de defesa do mercado interno, porque você teria a diminuição dessas taxas, desses impostos, para a entrada de produtos do Mercosul, nós também temos a circulação mais fácil de pessoas, né? No caso, o Brasil, os brasileiros, eles não precisariam mais pedir visto para entrar nesses países. Um caso muito claro é a zona do euro, né? Que eles criaram uma moeda em comum dentro desses países europeus, facilitando a circulação de produtos, de pessoas, e assim, né, criando uma dinâmica diferente dentro desses blocos econômicos, né? No caso, para quem gosta de futebol, como eu, nós sabemos que um jogador brasileiro, para facilitar a sua ida para o mercado europeu, ele precisa ter um passaporte europeu, né? No caso, comprovando a sua descendência de países como a Itália, a Espanha e Portugal. Isso facilita a entrada desses jogadores na Europa, principalmente porque existem vagas desses jogadores, né, dentro do cenário internacional. Então, tudo isso gera uma certa facilidade de circulação de bens e serviços e pessoas, mas ao mesmo tempo gera a fragilidade de alguns setores da economia, porque existem alguns setores que eles não têm as condições,
necessárias para competir com pé de igualdade com mercados estrangeiros, né? Então, a economia brasileira, que ela é muito forte na produção agrícola, existem outras áreas que o Brasil ele depende muito de países estrangeiros, né? Tanto é que hoje nós estamos vendo a entrada da China em vários mercados internacionais, como levando as questões da infraestrutura e explorando a geração de riquezas da construção dessa infraestrutura. E, por outro lado, os Estados Unidos, que era aquele país que estava ocupando esse lugar anteriormente, ele começa a tentar retomar esse protagonismo. E isso gera tensões internacionais entre essas duas grandes potências. Então, o estudo do caso do Braxton. Então, o Braxton é um exemplo muito emblemático entre a soberania nacional que pode ser colocada em debate no contexto da globalização. No caso, o Reino Unido, ele foi um dos países que foram os fundadores da União Europeia. E, nesse caso, foi motivada em uma grande parte pela argumentação que defendia a recuperação da autonomia sobre as questões como imigração, legislação, políticas comerciais. Então, a União Europeia, ela tinha seus países membros, entre esses países havia um grupo que era o Reino Unido, que englobava Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, esses países que fazem parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então, nesse caso, houve o caso de separar, de sair da União Europeia, com o pretexto do quê? Né, que a Inglaterra precisava tomar de volta as rédeas nas leis da imigração, da legislação do comércio dentro dos seus limites, das políticas comerciais, pensando que durante a permanência no bloco, o país ele usufruiu de benefícios como livre circulação de pessoas e bem, mas também enfrentou limitações impostas pelas normas coletivas da União Europeia. Então, os defensores da saída do Reino Unido da União Europeia, ele alegava que essas limitações eles comprometiam o controle das fronteiras, a capacidade de tomada de decisões independentes da Inglaterra, né, do Reino Unido, perante a zona do euro. A saída, ela foi formalizada em 2020, teve impactos significativos nas esferas econômicas, políticas, sociais e culturais dentro da Inglaterra e tornou-se um marco no debate sobre os limites da integração regional frente à preservação à soberania nacional. Então, nós temos uma gangorra, uma balança bem tênue aí, né? Uma linha muito frágil de ser rompida. No caso do Reino Unido, ele se colocou em uma situação onde ele queria retomar as medidas que eles tinham antes da criação da zona do euro, né, que é a questão da sua soberania, principalmente por conta do controle da imigração, né? Então, os ingleses, como outros membros do Reino Unido, eles começam a ter problemas com a chegada de trabalhadores de outros locais do bloco, né? No caso, franceses, portugueses, que vão entrar no mercado de trabalho e competir com os ingleses por algumas vagas, né, dentro desse cenário do mercado de trabalho. A questão da imigração, então, o controle da entrada de pessoas, né? Então, tudo isso vai levar com que casos como a Inglaterra de sair da zona do euro, mas ao mesmo tempo existem casos como a Ucrânia que pretendem entrar na zona do euro. E tudo isso interfere nessa dinâmica, né? Principalmente sobre defender aonde nós precisamos estar integrados, interligados dentro desse sistema globalizado, e ao mesmo tempo onde nós precisamos defender a nossa soberania. Então, o fluxo de informações nas redes sociais, a gente sabe que hoje dados, eles são um bem muito valioso no mundo globalizado. Então, hoje, por conta das plataformas digitais, o fluxo de informações nas redes digitais, eles representam um dos maiores desafios na soberania do século XXI. Com o avanço das tecnologias da comunicação, grandes corporações globais passaram a controlar plataformas digitais
que coletam e distribuem dados de bilhões de pessoas pelo mundo. Essa circulação maciça de informações ultrapassa fronteiras e escapa muitas vezes ao controle dos estados, gerando preocupações com a segurança, a privacidade e a influência política. As regulamentações das redes sociais tornaram-se uma pauta urgente em diversos países que buscam proteger seus cidadãos sem comprometer a sua liberdade de expressão. Nesse contexto de soberania nacional, precisa ser reafirmada por meio de políticas que garantam o direito democrático e responsável das tecnologias digitais e equilibrando os interesses globais com direitos e necessidades, né, locais. Bem, então, quando nós falamos em plataformas digitais, dados como o seu RG, CPF, dados que nós geramos quando nós navegamos pelas redes sociais, tanto é que quando eu for publicar esse vídeo, normalmente eu coloco tags de pesquisa. Por quê? Porque eu preciso que pessoas que tenham interesse dentro desse assunto, a partir das tags de pesquisa, eles cheguem até o meu conteúdo. Então, nós estamos produzindo dados de pesquisas de consumo, muitas vezes de uma forma involuntária, mas muitas vezes nós entregamos de bandeja, de graça, né, a esses dados que são usados pelas grandes corporações, para que eles possam, né, de uma certa forma ou de outra, manipular o comportamento nas redes sociais. E também nós temos que pensar como é que as redes sociais, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela tem um papel fundamental para a circulação de informações, de produtos, né, de discursos, né, de informação, de conteúdos. Ao mesmo tempo, ela manipula as informações a partir dos interesses dos grupos que controlam essas redes, né? No caso, nós vamos falar um pouquinho aqui da questão da regulamentação das redes sociais, que é um embate que no Brasil gera conflitos de várias linhas ideológicas. Tanto a esquerda, tanto a direita, ela usa hoje a rede social para divulgar as suas ideias e muitas vezes atacar os seus opositores de uma forma onde que você existe um cenário de arena dentro das redes sociais. E com isso, gerando processo de desestabilidade dentro de um Estado, né? Ao mesmo tempo que nós vemos em vídeos anteriores que movimentos como a Primavera Árabe, que foi criada a partir das redes sociais para que os membros desse grupo eles contestavam as ditaduras, principalmente no norte da África e no Oriente Médio, né, eles pudessem, de uma certa forma ou de outra, contestar, divulgar suas ideias e principalmente pressionar as autoridades para promover reformas e mudanças significativas na política nacional, ao mesmo tempo, as redes sociais elas também interferem na instabilidade, na instabilidade e no rompimento das instituições dentro de um país, né? Muitas vezes isso é um problema considerável, né? Aliar os interesses, né, de plataformas internacionais que estão dentro do território buscando dados e capital e aliar com os interesses de desenvolvimentos internos desses países. E tudo isso dentro de um cenário geopolítico cada vez mais complexo. Então, o embate político na regulamentação, como nós estávamos conversando um pouco aqui, nós temos alguns casos, como plataformas digitais que vão influenciar a opinião pública, né, que muitas vezes, quando o algoritmo ele traz para nós vários tipos de vídeos, de discursos que pregam algumas ideologias, muitas vezes eles geram esse tipo de problema. Em alguns casos, como a restrição do Telegram em vários países, a tentativa de proibição do TikTok nos Estados Unidos e medidas nas redes X, do antigo Twitter no Brasil, ilustra tensões entre interesses nacionais e o poder das empresas globais de tecnologia.
Para proteger a sociedade e garantir a liberdade de expressão, muitos países têm buscado criar marcos legais para regulamentarem, né, que regulamentem o funcionamento dessas plataformas, exigindo maior transparência, responsabilidade e respeito às leis locais. Esses esforços refletem a tentativa dos estados em reafirmar a sua soberania diante de atores transnacionais que operam além das fronteiras físicas. Então, a fronteira física que muitas vezes empresas elas vão atuar no mundo digital, isso fica muito sutil, ao mesmo tempo que essas fronteiras muitas vezes elas desaparecem no mundo digital. E esse mundo digital ele se veste com uma aparência de espaço democrático de manifestação das suas ideias. Um exemplo, o Telegram. O Telegram ali circulavam e circulam vários canais que muitas vezes eles levam discursos que não são tão positivos, para não falar outra coisa, né? Que, lógico, nós estamos falando um vídeo sobre a questão do embate político sobre a regulamentação das plataformas digitais. Mas essas plataformas, elas precisam se responsabilizar pelos conteúdos que são publicados nelas no caso de discurso de ódio, discurso de ataque a minorias, também trabalhar a questão da democratização da informação, né? Então, no caso, não pensar apenas em questões fúteis, que muitas vezes essas redes sociais elas pregam e elas estão impregnadas desse discurso que às vezes de ajudar, elas prejudicam o desenvolvimento de certas condições. Então, nós temos que proteger a nossa sociedade e principalmente garantir também a questão da liberdade de expressão. O que a liberdade de expressão ela é tão importante? Por quê, né? Porque quando nós pensamos em dizer, nos manifestar sobre qualquer assunto, né? Então, vou me manifestar sobre o que está acontecendo no meu clube de futebol. Um exemplo. Eu não estou contente com as medidas que o presidente do meu clube está tomando. Mas em vez de eu atacar as ações que ele está realizando, né, lógico, sempre embasado com documentos, com provas concretas que aquelas ações elas são negativas, eu ataco outras questões que muitas vezes não são legítimas, né? Então eu vou falar que o presidente ele tomou algumas decisões para beneficiar grupos e que fazem parte de uma rede de interesses. Mas como é que eu vou provar isso? Né? No caso, quando eu uso o meu lugar de fala para atacar pessoas que não, que não conseguem estar dentro desse lugar de fala também. Ou quando eu prego discursos de ódio, ataquem pessoas que seguem tais ideologias. Isso é uma forma de nós tomarmos cuidado, porque nós podemos gerar um rompimento institucional e social. O Brasil é um país hoje muito dividido por conta dessas duas vertentes. E tudo isso foi provocado e potencializado com as redes sociais. Por quê? Não é só porque eu estou na frente de uma câmera e de um microfone que eu posso falar tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que respeitar os limites, né, constitucionais dentro do processo que essas redes sociais elas precisam também controlar aqueles que usam essa ferramenta como uma forma de atacar e de uma certa forma acabar com a questão da violência contra os seus rivais ideológicos e também garantir a questão da soberania nacional e principalmente a circulação de informações perante essas fronteiras físicas e que vão sendo flexibilizadas com a globalização. Bem, então agora a gente vai falar um pouquinho, né? Agora eu preciso que vocês interajam comigo, agora é com você. Como é que a globalização ela pode fortalecer ou enfraquecer a soberania de um país? Então, como é que a globalização ela vai garantir, ela fortalece a soberania de um país ou ela enfraquece? Por quê? Como? Você acredita que a participação dos blocos econômicos elas comprometem a soberania dos países membros e por quê? Né? Porque fazer parte do BRICS
fazer parte do Mercosul ou de outros blocos econômicos, ele pode enfraquecer ou fortalecer a soberania. Com os fluxos de informações, e o poder das plataformas digitais, eles desafiam a autonomia dos estados. Então, como essas plataformas, elas fragilizam a soberania, ou elas fortalecem essa soberania? Como é que esse fluxo de informação, ele hoje se torna um ponto central dos debates políticos e sociais e culturais no nosso mundo? Então, com isso, eu vou finalizando aqui, né, pedindo para que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que ele é muito importante para mim. Aqui no canto inferior, né, aqui embaixo, tem o ícone, né, de inscrição. Deixa o seu like também, que é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Colabore com os comentários para que nós possamos, para que eu possa entender até onde eu toquei em vocês sobre essas informações, e com isso nós vamos fazer um estudo cada vez mais democrático perante, né, a geografia e as ciências humanas. Então, muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.